Olá, boa noite. Boa noite para quem está chegando. Vanessa já está entrando. Oiê! Oi. Olá, boa noite. E tudo bem? Bem, Vamos esperar tá só me mais um ouvindo? pouquinho. Estou Tá ouvindo. dando pra me ouvir bem? Estou sim. E você, está me ouvindo bem? Sim. Tá todo mundo ouvindo? Quem for entrando aí, dá um ok se tá ouvindo a gente. Boa noite para vocês. Obrigada pela presença. Vou esperar só mais um minutinho as pessoas entrarem para a gente começar. Tá certo. Acho que podemos, né? Vamos lá? Podemos. Vamos. Bom, pessoal, boa noite. Mais uma live, né, da CliffOps começando. Hoje com um tema muito relevante, muito importante. Espero que a gente consiga passar um pouquinho para vocês de conteúdo e de conhecimento que a gente tem e que a gente possa aqui trocar ideia e realmente um bate-papo para estar agregando aí, tá bom? Eu sou Luana. Luana Lemos, sou psicóloga familiar e sou entusiasta do tema de hoje, que é psicologia econômica, né? Que a psicologia econômica explica justamente como que a mente da gente funciona nas tomadas de decisões, né? Que levam às compulsões, muitas vezes. Quem está fazendo a live é a CliffOps, né? CliffOps que tem como missão, é uma clínica de fonoaudiologia e psicologia, e tem como missão auxiliar as pessoas a chegarem no seu melhor potencial, né? Alcançarem seu melhor potencial, seja emocional, seja físico, seja cognitivo. Então, essa é a missão da clínica, tendo um olhar, né, o fio condutor, esse olhar interdisciplinar e integral, né? Olhando o ser humano como um todo, tá bom? E a gente está trazendo junto nessa live de hoje, né? Além de mim, sou psicóloga da CliffOps, também a Vanessa, que também é psicóloga da CliffOps, né? Que tem formação rogeriana, né? Então ela tem abordagem rogeriana e tem especialização em transtorno alimentar, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Vou deixar a Com Vanessa se certeza. apresentar um pouquinho. Então, eu tô na clínica há 6 anos já, né? Atuando na CliffOps. Trabalho com crianças e adultos. O meu foco de atendimento são os transtornos emocionais, né? E como você falou também, tem algumas especializações, como avaliação pré-operatória para cirurgia bariátrica, né? Totalmente ligada à relação dos transtornos alimentares, da compulsão alimentar. Sou psicopedagoga clínica, também trabalho com a psicologia perinatal, né? Com puerpérias e gestantes. E também sou ludoterapeuta. E estamos lá na CliffOps já esse tempinho aí considerável. Legal. Então, assim, a gente vai começar falando um pouquinho qual que é o tema de hoje, né? A gente vai realmente falar sobre compulsões a pedidos, né? A gente teve alguns pedidos, né, nos comentários do Instagram, nas mensagens do Instagram, pedindo para falar sobre compulsão e sobre transtornos alimentares e compulsões em geral, de compulsão por jogos, compulsão por compras, e a gente entendeu que são dois temas que se encontram e resolvemos fazer essa live realmente falando sobre todos os processos de compulsão, que é justamente esse processo que leva a gente a ter comportamentos para alguma coisa que a gente não gostaria, né? Então, o que faz a nossa mente realizar esses comportamentos que a priori a gente não queria ter, mas a gente acaba tendo, né?
Pode falar um pouquinho, Vanessa. Bom, quando eu falo de compulsões, tem uma frase que eu gosto muito de abordar, que é a seguinte, é do Tony Robbins, que fala assim: a qualidade da sua vida, ela é igual à qualidade das suas emoções, né? E por que que eu gosto de abordar essa frase? Porque as compulsões, elas estão diretamente ligadas à forma como a gente trabalha as nossas emoções, né? As compulsões, elas refletem na nossa condição emocional. E, consequentemente, a compulsão, ela afeta a nossa qualidade de vida, né? Seja a qualidade de vida profissional, pessoal, familiar, enfim, todos os âmbitos da nossa vida, elas são afetadas, né, devido às compulsões, a esses comportamentos que a gente não tem controle, né, que às vezes a gente não tem consciência de que está fazendo. Então, as compulsões ou comportamento compulsivo, eles são hábitos aprendidos, né? E tem muito a ver com gratificação emocional, ou seja, é uma busca por prazer. Então, a partir do momento que você tem esses comportamentos, você está buscando por prazer, né? Mas é um prazer nocivo. Por quê? Porque ele prejudica a nossa vida, né? Porque são excessos cometidos. Então, é uma forma de aliviar algumas emoções, né? Ansiedade, angústia. Porém, o período de prazer tem uma validade muito curta, né? Tem um prazo muito curto. Porque logo depois desse alívio imediato, de quando você tem uma atitude compulsiva, seja uma alimentação compulsiva, comendo aquilo ali que você gosta, né, em excesso, ou comprando em excesso, enfim, ou trabalhando em excesso, logo depois desse período de prazer ou de fuga, vem a sensação de culpa, né? Vem a sensação de por que que eu fiz isso? Para que que eu fiz isso? Né? Então vem a culpa e o arrependimento. Então, por isso que acaba sendo um prazer nocivo, né, para a nossa saúde mental e emocional. E lembrando que compulsão é um impulso inconsciente, né? Muitas vezes inconsciente e irresistível, né? A pessoa ela toma essa decisão sem conseguir ter controle, né? É realmente a falta de controle que leva à compulsão. E aí, pensando um pouquinho sobre essa questão do prazer imediato, né? Vamos entender um pouquinho por que isso acontece. Né? Então, acho que dentro da psicologia econômica tem um conceito básico que foi trazido por Daniel Kahneman, que é assim, ele ganhou o Nobel da Economia, então ele é psicólogo, mas ele tem essa base dentro da economia, né? Então, ele trouxe um conceito de sistema 1 e sistema 2, dividindo o sistema nervoso em sistema 1 e sistema 2. O sistema 1, ele é o sistema límbico e o sistema reptiliano. Então, é o nosso cérebro reptiliano, que age como? Age por impulso, age por instinto, né? São os nossos instintos, e que tem por base conseguir a nossa sobrevivência, né? Então, e o sistema límbico, ele vai ser baseado nas nossas emoções. Então, são as nossas emoções agindo. Então, esses dois sistemas, eles são automáticos e rápidos. Eles precisam ser acionados de forma mais rápida e automática. E não tem muita análise. O sistema 2, ele já é do nosso córtex. Então, ele vai estar baseado no nosso pensamento, né? É a nossa inteligência atuando. É o que nos faz humanos, né? Ele é mais analítico e ele é mais organizado, né? Ele pensa antes de fazer. E aí, o que acontece? O nosso sistema nervoso, ele busca sempre economia. Então, ele aciona o sistema 2, né, que é o nosso sistema analítico, só quando ele sente que tem necessidade. Então, na maior parte das vezes, a gente vai estar acionando sempre o sistema 1, que é rápido, né? Ele é acionado de forma mais rápida e mais automática. E o sistema 2 vai ser acionado quando o sistema nervoso acha que precisa. Então, quando a gente quer, e por isso a gente quer prazer imediato, né? Por quê? Porque ele sente que tem mais facilidade de encontrar esse prazer
imediato, porque ele vai encontrar os repertórios que já existiam dentro dentro da nossa história, né? Exatamente. Outra questão também que é muito importante de ressaltar em relação às compulsões é que ela tem um envolvimento muito grande, né? O excesso, né? Porque a compulsão é um excesso. E ela tem uma relação direta também com a falta, né? Então, assim, o excesso tentando suprir alguma falta na nossa vida também. Por exemplo, na infância, né? Por exemplo, uma menina que passa por vários relacionamentos, que sempre está buscando um relacionamento, por exemplo, né? Tem uma compulsão afetiva. Então, normalmente isso acontece quando na infância ela teve uma ausência, né? Uma ausência da figura masculina. Então, ela está sempre nessa busca por uma figura masculina a todo custo como um sentido para a vida dela. Tem pessoas também que, por exemplo, têm uma mania, uma compulsão por estocar muita comida, né? Tem uma mania de também aproveitar cada dinheiro que tem e gastar aquilo, né? Buscando sempre muita fartura, sempre adquirir muita coisa. Por quê? Porque na infância, provavelmente, né, tem a chance dessa pessoa ter vivido uma escassez, né? Ter sido podada de adquirir coisas, de comer o que queria. E essa escassez, ela é justamente por quê? Porque os nossos ancestrais, eles justamente buscavam por estocar, né? Eles precisavam sobreviver e não sabiam quando que ia ter comida amanhã. Então ele precisava comer o máximo que ele pudesse naquele momento para poder ele conseguir estocar a comida dentro do organismo dele, porque ele não sabia quando que ele ia ter de novo. Né? Então, acaba que hoje que a gente não tem mais escassez de comida, isso não existe, né? Lógico, quando que a gente está falando num contexto, né, de classe média, né, de pessoas que têm acesso, né, porque tem pessoas que a gente sabe que estão em situação de Não tem extrema aquela pobreza. coisa de precisar caçar, né? De não saber o dia de amanhã em relação a se vai conseguir adquirir um alimento através de caça, como era na época primitiva. Uhum. Então, uma pessoa que está precisando pensar, está com compulsão alimentar, por exemplo, ela necessita acionar o sistema 2 dela, analisar, pensar se é realmente necessário ela comer aquilo naquele momento, né? Tanto para comer mais, quanto para não comer. Né? É uma necessidade de autocontrole. E o autocontrole só vem acionando o sistema 2. Né? E aí a gente tem, assim, dentro da psicologia econômica também, um conceito bem interessante que são os nudges, né? Que são cutucadinhas que a gente pode dar no nosso sistema nervoso e nas nossas ações para poder garantir que a gente vai encontrar esses comportamentos que a gente gostaria de ter. Né? Então a gente aciona alguma coisa. Beleza, eu quero comer menos. Então, o que eu posso fazer para poder comer menos? Primeiro, eu preciso tirar de vista aquilo que está me dando essa necessidade, né? Essa vontade. Então, se eu estou querendo comer o doce e ele está me trazendo vontade de comer, tirar da minha frente. Né? Ou às vezes dá algumas cutucadinhas, assim, alguns lembretes que fazem você acionar a lembrar que isso aqui vai me trazer um desconforto futuro, né? Por quê? Isso, ter a consciência, né? Trazer por consciente, porque normalmente os comportamentos compulsivos, como a gente falou, estão ali de forma inconsciente. A gente não tem uma percepção muito clara deles até que começa a prejudicar, chegar num extremo muito grande, né? Então, começar a trazer para a consciência o seu comportamento também ajuda bastante, igual você está falando. Exatamente. E aí, a gente, pensando um pouquinho sobre finanças, né? Sobre o processo de compra, né? De consumismo,
que é uma coisa que a gente sabe que existe, principalmente no Brasil, porque não há nenhum tipo de educação financeira, a gente não tem educação financeira na escola, nossos Não. pais não têm educação financeira, então a gente repete, continua repetindo os mesmos erros, né? Então, um dos pontos que a gente aciona na hora de fazer compras é a contabilidade mental, que é, de novo, falando sobre o processo imediato, né? A gente pensa só no agora. Ah, eu vou tomar só esse cafezinho mais, porque ele é tão baratinho. Ah, eu vou comprar só Ah, mais essa blusinha, né? Vou sair, vou comprar uma blusinha, não vai pesar, né? E aí, essa contabilidade mental nos engana, porque não é só uma blusinha. A gente vai somando, 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 vai ver no final do mês o tanto que você gastou com dá muita blusinha, coisa. com O dinheiro, cafezinho, com cervejinha. o dinheiro ele é muito emocional, né? Então, assim, a relação com o dinheiro, ela está totalmente ligada às nossas emoções, porque dinheiro está associado a lazer e prazer, né? Então, mudar esse aspecto, né? Mudar essa visão, porque fica muito mais justificável adquirir coisas que a gente não precisa, né? A questão do merecimento, né? Ah, vou comprar porque eu mereço, vou comer porque eu mereço, né? Então, o dinheiro ele é um facilitador desse merecimento e um gerador de prazer muito grande. Uhum. E esse merecimento, né, é um processo porque a gente sempre pensa que no futuro a gente vai ser melhor, né? A gente Uhum. tem uma falsa crença de que amanhã vai ser melhor. Hoje eu mereço, porque amanhã eu vou conseguir ter o autocontrole. E Ah, não mês que vem eu existe. vou receber de novo, né? Vou poder organizar a partir do mês que vem. Exato. E assim, não existe autocontrole futuro. Se você não se controla hoje, você não se controla. Porque o que existe é o aqui e agora, né? Então, se você não tem autocontrole futuro, se você não tem autocontrole agora, no presente, Agora, você não tem controle futuro, né? Então, não acredite nisso. E não é só mais um pedacinho de chocolate. Não é só mais uma blusinha, né? Você vai somando isso tudo e chega lá no final, você vai ter e aí a gente entra naquele efeito cascata, né? Já que eu já comi só um pedacinho, eu vou comer o pedaço do bolo inteiro. Já que eu exatamente. só comprei mais essa blusinha, vou comprar mais uma, né? Então, que a gente está dando dois exemplos aqui que são mais de coisas externas, mas também a gente está falando de fatores internos, né? Que se a gente acha que a gente é sempre brigão, que a gente está sempre agindo com raiva, eu já não, só fiquei um pouquinho nervosa agora, mas depois eu vou ficar melhor. Não, tem que ter um autocontrole hoje, né? E aí, se você não consegue ter autocontrole, é importante você buscar ajuda, né? Se você não Com consegue ter um certeza. autocontrole hoje, e você percebe que está difícil para você, busque ajuda de quem consegue conduzir isso junto com você, né? Ter E uma autoanálise. tem maneiras, né, Luana, da gente poder conduzir isso de uma forma mais saudável, né? Usando rede de apoio, algumas ajudas, né, que podem colaborar para quando a gente toma consciência e quer executar uma mudança nesse tipo de comportamento. Exatamente. E uma coisa que é muito legal de fazer é quando você deseja mudar algo e você fala para alguém, né? Torna esse compromisso público. Ah, eu decidi que a partir de hoje eu vou ser uma pessoa mais calma. Torna isso público. Fala isso para as pessoas. Porque aquelas Exato. pessoas que sempre conheceram como alguém que é irritado, que age sem pensar, que está sempre é o brigão da história, é o brigão da casa ou é o brigão das reuniões, as pessoas vão sempre esperar isso de você, né? E você vai acabar afirmando isso nas suas ações. Uhum. Agora, E vai tornando a verdade. se você bota para fora, né, bota para o público que você quer ser diferente, você automaticamente está assumindo um compromisso tanto externo quanto interno. Você vai querer aprovação daquilo que você mesmo colocou como meta para você, né? Exatamente. Por exemplo, quando você vai sair, ah, eu tô bebendo muito, eu estou comendo muito, né? Estou frequentando várias reuniões, né? Várias saídas com amigos. Então, expor isso, né? Olha, eu me propus, eu me comprometi que eu não vou mais
né, comer tanto que nem eu estava comendo, quando eu saio eu vou controlar minha bebida, ou então fala com a mãe, né, com o marido, não sei, ó, vou controlar minhas finanças a partir de agora, né, esse tipo de diálogo com alguém próximo que possa te ajudar, né, ser uma rede de apoio mesmo para você conseguir conduzir as mudanças que você sente que são necessárias. Exatamente. E aí, também se apoiar em pessoas, pensar nisso, né? Existem pessoas na sua vida que vão estar te impulsionando para ir para frente. E tem pessoas Uhum. que talvez estejam te ancorando, né? E às vezes elas estão muito mais próximas do que você imagina, né? Às vezes Até elas porque estão. na família, né, assim, por exemplo, as compulsões elas podem vir muito de históricos familiares. Então, a partir do momento que você busca ir, né, seguir o caminho contrário, por exemplo, né, a relação com a comida, se a sua família tem o hábito, né, da compulsão alimentar, se todo mundo tem aquela coisa de reunir que tudo é reunião ao redor da mesa e comer muito, né? Às vezes, quando você traz essa proposta de que você quer mudar esse comportamento em você, a pessoa pode não te apoiar como você esperava por achar estranho aquele comportamento diferente do que é Hum, normal para eles, né? hum. E aí, a gente tem também aquele velho comportamento de manada, né? A gente não quer sair do bando. Uhum. A gente quer ficar no bando, né? Isso também é um conceito dentro da Confortável. psicologia econômica. Se a sua família age sempre daquele jeito e você começa a agir diferente, você é um ser estranho. As pessoas te julgam, as pessoas não querem que você mude, você se sente inseguro por estar sendo diferente da manada, se sente isolado e você tem a tendência de querer continuar com os mesmos processos. Então, Exato. é legal a gente saber disso, né? Sabendo disso, a gente pode fazer diferente, né? A gente pode ter mais força de vontade e buscar pessoas, né? Já que a gente tem esse ímpeto de ser pertencente, a gente pode buscar espaços e pessoas que vão estar de acordo com o que a gente está querendo naquele momento, né? Isso, E com isso certeza. aí que entra nessa rede de apoio que você falou, né? Rede de Uhum. apoio, pessoas que vão estar com o mesmo fim, né? Mesmo objetivo que você. Isso também é muito importante. E você pode até agregar isso na vida de outras pessoas também, né? Muitas vezes, quando você começa a conversar sobre a sua vontade de mudança, né? Isso pode ser um apoio para você, mas ao mesmo tempo que algumas pessoas podem olhar torto, né? Ou não apoiar, também podem aderir a essa mudança e facilitar. Por exemplo, um casal que tem uma compulsão por compras, né? Então, tem uma vida financeira totalmente desregrada. A partir do momento que você traz isso para o seu parceiro, ou para quem com quem seja que você more, né? Isso pode trazer uma harmonia na casa, restabelecer a vida financeira de todo mundo, né? A partir do momento que todo mundo percebe essa necessidade. Uhum, uhum. E aí, a gente também pode cair, porque a gente tem aversão à perda, né? Então, Uhum. se a gente sentir que a gente está perdendo algo, como, por exemplo, o pertencer a um espaço, ou a gente pode sentir que está perdendo a oportunidade de comer o que quer, né? Ou eu não vou estar fazendo tudo que eu quero hoje. Né? Isso é uma falsa percepção do todo, né? Porque se você conseguir ter autocontrole de comer sempre um pouquinho, você vai estar podendo comer sempre, né? Não Uhum. você pode comer um sanduíche, não precisa comer dois, não precisa comer três, né? Você pode saber assim dentro do seu orçamento, eu ganho tanto, você pode ter a cotinha que vai ser para blusinha, né? Uhum. Se isso é importante para você, mas o que você não pode é passar do seu controle do que você sabe que já pode gastar ou enfim, né? E usar os seus as suas limitações a seu favor, né? Então, por exemplo, se você tem um impulso de brigar com as pessoas, né? Você pode utilizar essa sua energia de ação, né? Porque isso é uma energia de ação, para produção, para fazer, para agir, para acontecer as coisas, né? E É. não para ser uma coisa destrutiva nas relações que você tem. O autoconhecimento ele é muito importante nisso, até para você poder mudar o foco da compulsão para algo mais construtivo para sua vida, né? Para você se entender, porque a partir do momento que tem as fases, né?
de tomar consciência, né, do, da compulsão, partir para a ação da mudança, e junto disso você pode agregar a coisas, né, que sejam realmente benéficas, que podem ser úteis na sua vida, descobrir coisas novas pelas quais você pode focar sua energia, ao invés desse gasto de energia com coisas que são só prazeres momentâneos, né, coisas de prazeres prolongados. Uhum. Gente, só uma coisa que a gente esqueceu de falar no começo. A Michelle, que é terapeuta da clínica também, tá nos comentários para responder perguntas. E no finalzinho a gente vai estar respondendo pergunta aqui também, tá bom? Só para vocês saberem. Então, a Michelle está aí à disposição de vocês para poder estar respondendo agora. E no final, se vocês quiserem fazer pergunta, a gente vai estar abrindo para pergunta também, tá bom? Que a gente tinha esquecido de falar disso. Um outro ponto que eu queria tocar é com relação às crenças que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Então, além da gente estar querendo se pertencer à manada, pertencer à nossa família, a gente também vai alcançar, ao longo da vida vamos ouvindo coisas que vão dando crenças limitantes às vezes pra gente, né? Então, se você sempre escutou do seu pai, da sua mãe, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não é para nossa família, que a gente não tem dinheiro para comprar as coisas, ou que você é muito nervoso, você sempre foi nervosinho, você não sabe falar com as pessoas, ou que você Come come demais, é demais, muito gulosa, né, desde criança. gorda e tudo mais. Isso são crenças que a gente vai internalizando e para tirar é muito difícil, né? E Exatamente. ter consciência é o primeiro passo, né? Saber que você cresceu com essas crenças e ter consciência delas para você poder mudar, né? E saber o que você quer mudar, né? E transformar essas crenças limitantes em potencializadoras, né? Isso, com certeza, é muito importante essa questão. Isso tudo também tá dentro da autopercepção, né? Do trazer para o consciente e poder transformar, porque é muito complicado essa questão do que a gente traz no decorrer da vida, né? Essas coisas que são colocadas na nossa vida como verdade. Porque até Uhum. você é uma desconstrução para reconstruir, né? Então, às vezes é um processo difícil, é um processo doloroso, sozinho às vezes a gente não dá conta, né? Então, precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de orientação para poder conduzir isso de uma forma realmente efetiva, né? Porque às vezes não basta só o querer, passar para a atitude, para a ação das mudanças, o buraco é mais embaixo. Uhum, exatamente. E aí a gente tem que saber também quais são as nossas, tanto as nossas, o que nos movimenta quanto o que nos freia, né? E então a gente sabendo o que a gente tem dentro da gente, tanto vontades, tanto desejos e ação, quanto freio e pensar e não ter vontade e acreditar que não vai dar certo, a gente precisa sabendo disso, lidar com essas limitações ou com esses potencializadores para poder a gente conseguir agir, conseguir mudar. Exatamente. E, gente, é vontade de mudar, né? A gente não consegue ter resultados diferentes se a gente não fizer coisas diferentes, né? Uhum. Então, se você continuar agindo com as pessoas ou agindo com você mesmo, cuidando de você mesmo, da mesma forma que você fez até agora, você não vai conseguir mudar, né? Então, Exatamente. tem que ter. O primeiro passo é querer mudar e fazer diferente. Uhum, com certeza. E assim, né? Até porque as causas da compulsão, elas são variadas, né? Tem as questões emocionais, mas nós também temos a questão dos hábitos familiares, que a gente falou. O dinamismo psicológico, né? Faz muito parte também de nós mesmos, da nossa forma de enxergar o mundo também, né? Da forma que a gente sente, sem estar relacionado muitas vezes com o outro. Tem até uma perguntinha aí que rolou falando assim, como o que faz quando a gente é compulsivo, mas ninguém mais da família numa família certinha, né? Às vezes a própria cobrança em ser certinho demais
também é um gatilho, né? Porque você ser diferente e a autocobrança que vem em relação a isso pode ser um gatilho que acaba dificultando o autocontrole também. Uhum. E assim, essa coisa, você é a única que faz diferente, né? Você é a única que é compulsiva diante de um processo Uma família. em que todos são corretos, né? Então existe aí você foi provavelmente ao longo da sua vida, você foi criando dentro de você essa crença de que você é a ovelha negra, por exemplo. É a que sai do padrão, né? E você vai internalizando isso dentro do seu processo e para você e aí você acaba confirmando isso nas suas atitudes, né? Como por exemplo sendo compulsivo, porque você não tem autocontrole. Sua mãe fala para você a vida toda, você não consegue se controlar. Você não consegue se controlar. Chegando na idade adulta, você realmente não consegue se controlar, né? E aí isso também desencadeia os sentimentos ruins, né? Porque aí a autocobrança gera ansiedade, gera angústia. E quando está desalinhado, né, o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir e o seu comportamento, quando isso tudo sai do eixo, isso dificulta ainda mais você conseguir entrar no eixo, né? Então, fica aquela luta eterna, seja com a dieta, né? Estou sempre tentando manter a alimentação correta, mas vem alguma coisa e desalinha meu emocional, vou lá para o merecimento, né? Estou triste hoje, mereço comer aquilo que eu gosto, né? Ou então, estou muito feliz, aconteceu algo muito maravilhoso na minha vida, vamos comemorar comendo algo que eu gosto. Então, são os gatilhos emocionais também que contribuem para o desenvolvimento das compulsões, né? Uhum. E aí pensar assim, o que mais que pode te gerar esse prazer imediato, né? Porque já que você já sabe que o seu sistema nervoso busca por esse prazer imediato, que a gente é um pouco infantil nas nossas ações, porque acaba que no nosso processo de criação, né, na nossa formação, a gente acaba não tendo inteligência emocional para lidar com nós mesmos. Sabendo disso, buscar outras formas de você ter esse prazer imediato que não sejam coisas que você vai ter culpa depois, né? Então, assim, se você sabe que você comer o doce hoje vai te gerar culpa amanhã, essa não é a pessoa que você quer ser amanhã, você já sabe disso, né? Então, como que você pode sentir esse prazer, como que você pode se acalmar, né? Porque quando a gente se chateia, quando a gente está irritado, a gente aciona nosso cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. E ele busca por prazer imediato para poder se acalmar, né? Então, quais outras coisas que você pode fazer para se acalmar, né? Que outras coisas te dão prazer, né? Muitas vezes você pode dançar, você pode brincar com o seu filho, você pode assistir um filme, você pode desenhar, enfim, você pode buscar outras coisas que vão te dar prazer também e que vão te tirar do foco, né? Vão te tirar do foco daquela compulsão, né? É fácil? Não, não é fácil. Não. Não é fácil. Mas é por isso que a gente precisa. O primeiro passo é querer mudar e saber que precisa fazer diferente, né? E sair da teoria, né? Porque enquanto a gente fica aqui só na teoria, né? E eu sei teoricamente tudo que eu tenho que fazer para poder evoluir nesse ponto, mas eu não passo para a ação, fica ainda mais difícil, né? A gente tem que ter autorresponsabilidade, né? Que é uma palavrinha aí muito importante para esse processo de reconhecer e ser autorresponsável. Isso. E não ficar na culpa, né? Sem Porque a culpa. quando a gente fica na culpa, a gente fica paralisado. A culpa, ela não gera movimento, não gera mudança. Quando a gente tem autorresponsabilidade, quando a gente se responsabiliza pelas nossas próprias ações, a gente tem também a oportunidade de fazer diferente, né? A oportunidade de mudar. Isso é um processo, sim, fundamental, né? Uhum. Tem pessoas falando várias coisas aqui, né? Meditar, respirar, Atividade correr, artística, yoga. atividades artísticas, enfim, aí, ó. Tem um monte de coisa que a gente consegue fazer para poder ancorar outras coisas.
Isso tudo ligado mais uma vez ao autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que você começa esse processo de se conhecer, é que você vai identificando aquilo que faz sentido para você e retirando o que até agora fazia sentido, né? Que é o gastar, o comer, o trabalhar em excesso, o praticar atividade física em excesso, né? Tudo que prejudica vai saindo do contexto, você vai conseguindo aderir coisas novas, incluir coisas novas a partir do momento que você se conhece, né? E é um Uhum, processo amplo aí, né, para isso. exatamente, exatamente. E aí, a gente pode falar agora algumas dicas. Dicas, além dessas que a gente já deu, né? Mas dicas bem, assim, práticas para como ter autocontrole, né? Quer A gente falar? podia falar um pouquinho só do toque antes, né? Só para a gente fechar essa questão da visão, É verdade, fala aí. né? Ó, eu vou falar um pouquinho que aí você complementa com a sua visão também, né? Porque o toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele é uma agravação, né, da questão das compulsões. Então, como o próprio nome fala, é obsessão, né? E é quando você tenta ter controle demais sobre os seus comportamentos. E de tanto buscar esse controle, você perde o controle, né? E se torna repetições de padrões de comportamentos que prejudicam também assim, né, de uma forma bem mais efetiva a vida da pessoa. Exatamente. O toque vem justamente por tanta falta de controle, né? Existe, as pessoas se sentem tanto com falta de controle que ela busca ter controle. E aí, no fim das contas, ela acaba não tendo controle nenhum, Exatamente. né? Então, isso é o toque. Ele tem a obsessão por ter controle. Mas essa obsessão por ter controle gera não controle, né? E, gente, para mudança, a pessoa precisa querer, né? Primeiro passo é esse. Ela precisa reconhecer que existe uma limitação, que existe um processo que não está bom, né? Que ela não está tendo bons retornos para sua vida, para depois ela poder buscar ajuda, ela poder fazer diferente, ela poder ter outros objetivos, outras ações, né? Esse é um ponto assim crucial, né? Certeza. E, e aí a Michelle também está respondendo algumas perguntas aqui bem legais, né? Falando sobre também a rede de apoio, né, psicológica, que é muito importante quando a gente não consegue conduzir sozinho. Exatamente. E é isso, né? Muitas vezes para você ter autoconhecimento, né? A terapia, né? O apoio psicológico, ele é assim fundamental, né? Quando você não tem autoconhecimento, quando você não tem autocontrole, quando você não sabe de onde vem, você faz coisas que você não sabe de onde nasceu aquele impulso. Quando você vai para o processo terapêutico, ele é realmente curativo por causa disso, porque você, a partir da sua fala, a partir da sua história, a partir da sua vivência, o terapeuta vai conseguir te conduzir a olhar para você mesmo, né? A terapia nada mais é do que você se olhar no espelho. Exatamente. Bate aqui no terapeuta, reflete em você de volta e você pega isso e leva para sua vida, né? As mudanças que vêm como Isso mesmo. reflexão. Então vamos lá, gente. Papel e caneta agora para vocês poderem anotar a receitinha de sucesso. Para você ter autocontrole e se organizar aí, né? Primeiro você precisa olhar o seu todo, né? Então ver todo o processo, exatamente um retrato da sua vida hoje. O que você vivencia hoje e que você quer mudar, né? Então, eu acho, percebo que eu gasto mais do que eu ganho, né? Isso pode ser um processo que você percebe. E isso, gastar mais do que eu ganho, me gera dívidas, me gera preocupações, eu acabo não dormindo direito, eu não me relaciono bem com meu marido, com a minha esposa, eu acabo ficando estressado com os meus filhos. Então, gera uma série de questões ali que você vê no seu retrato hoje que o fato de você não conseguir ter controle com seus gastos e com seus ganhos gera, né? Então você reconhece isso.
E aí você tem você olha lá na frente, como que você imagina que deve ser a sua vida, né? Como que você se imagina se você conseguisse ter controle dos seus ganhos, dos seus gastos, das suas poupanças, e o que você gostaria de fazer se tivesse mais dinheiro, né? Por exemplo. Exatamente. Então, você vê o cenário, né? Que você. Acho que a Vanessa até pode falar um pouquinho disso, porque esse cenário é, imaginado, né? Ideal. A visualização, né? Você visualizar o que você quer alcançar, mas não de uma forma generalizada, né? Por exemplo, eu quero cuidar da minha alimentação aqui agora para eu emagrecer. É muito vago, né? A partir do momento que você coloca só esse tipo de pensamento, de objetivo, ou então, eu quero mudar melhorar minha condição financeira, cuidar do meu financeiro para lá na frente eu fazer uma viagem. Tá, mas a partir do momento que você visualiza com detalhes aquilo que você quer, que você coloca realmente o seu desejo naquilo, fica muito mais fácil de você realizar. Então, eu quero emagrecer, por exemplo, eu quero melhorar minha qualidade, né, de vida, eu quero ter mais saúde, eu quero ter um cabelo com mais saúde, uma pele melhor, eu quero voltar a usar aquela roupa que está guardada lá no meu guarda-roupa, né? Estabelecer metas. Eu quero fazer uma viagem, visualiza. Aonde que você quer viajar? Para quais lugares que você quer viajar? O que que você quer conhecer? Quais restaurantes você quer conhecer? Os pontos turísticos. Então, assim, a partir do momento que você coloca detalhe nos seus objetivos, isso ajuda muito você a reduzir suas compulsões, os seus gastos por besteira, o comer besteira, né? Coisas que não vão agregar no seu objetivo. Uma coisa muito legal, né, que assim, hoje em dia é bem conhecido, é o mural dos sonhos, né? Você fazer um muralzinho dos sonhos, pregar ali aquelas coisas que você quer, aquelas coisas que você almeja com detalhes, né? Escreve e olha para aquilo todo dia como um estímulo para você alcançar aquilo que você almejou, seja lá qual seja o seu problema, seja lá qual seja a questão que você quer melhorar, né? Isso. E aí, quando você for pensar nesse quadro dos sonhos, né? Você tem que botar esses detalhes, eles têm que ter alguns critérios para você poder mensurar exatamente aonde você quer chegar, né? E aí a sua meta, né, qualquer que seja a meta, ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível, ela precisa ser relevante e ela precisa ter tempo para acontecer, né? Então, você tem que criar uma meta clara, né? Com esses critérios claros. Então, você quer ter mais dinheiro para quê? Né? Teve uma pessoa até que falou que meu prazer é gastar. Beleza. Então, se você tem prazer em gastar, quanto mais você tiver controle do que você estiver gastando, mais você pode gastar. Né? Então, por exemplo, eu quero gastar, quero poder chegar no final do ano, chegar nas minhas férias e fazer uma viagem sem me preocupar com o tanto que eu estou gastando nessa viagem. Então, como que eu vou ter isso? Eu quero ter tanto de dinheiro guardado até dezembro de 2020 para viajar para tal lugar com a minha família, porque assim, e por quê, né? Tem que ter um porquê isso. Porque assim Perfeito. eu vou ter um momento de prazer muito significativo comigo e com a minha família, ou comigo e com os meus amigos, enfim, com quem você for ter a viagem, né? No exemplo que a gente está dando. Né? Então, assim, tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ter tempo. Né? Tem que ter planejamento. E aí, a partir disso, você vai ter um planejamento de exatamente o que você tem que fazer no passo a passo para você chegar lá. Né? E aí você se dá prêmios com os pequenos passos. Né? Se você sabe que para você chegar lá no final do ano, você vai fazer uma viagem que custa 10 mil reais, você já sabe exatamente quanto que você tem que poupar todos os meses para você poder chegar lá. Né? Então, desses seus prêmiozinhos, né, de todos os meses, hoje eu consegui não gastar. Aham. Utilize esse prazer que a gente tem imediato a seu favor, né? Então, assim,
tenha prazer em conseguir conquistar esses pequenos passos para você poder chegar lá na frente. Então, pensa que cada passo que você dá, você chega mais perto da sua meta, né? Aham, exatamente. E, e aí você vai reduzindo suas compulsões, né? Ah, agora aquele restaurante todo final de semana que eu gastava, né, horrores, eu já vou ter que dar uma controlada, né? Talvez aquele chocolate que eu comprava todo dia depois do almoço para poder comer, eu já posso, né? Já perde o sentido eu estar fazendo aquilo porque eu estou com um objetivo maior lá na frente, né? Que seja lá o qual for. Isso. Outra dica que aí outra dica que eu queria dar é exatamente essa de você perceber quais são as suas dificuldades, que é um pouco isso que você está falando, né? Quais são as suas dificuldades e o que que você tem que fazer para superar essas dificuldades, né? Uhum, com certeza. É isso. Gente, sobre conceitos, né? Mais ou menos isso tudo que a gente está falando aqui. O que eu estou falando vem muito da psicologia econômica, né? Então tem dois livros que eu gostaria de indicar para vocês, para quem quer se aprofundar no assunto. Um é Rápido Devagar, que é do Daniel Kahneman, que é onde ele explica exatamente como que funciona o nosso sistema nervoso, né? No sistema um e sistema 2. Então, Rápido Devagar. Daniel Kahneman, a gente pode botar depois lá no Instagram, no As feed da. dicas, a gente pode anotar as dicas, né, de leitura de vídeo para o pessoal pegar no Instagram. Isso. E outra é da doutora Vera Rita de Mello Ferreira, que é a única doutora em psicologia econômica do Brasil. Né? Ela tem um livro que é também simplesinho, chama Decisões Econômicas, também vale a pena ler. E para quem não quer ler, quem quer ter uma coisa mais dinâmica, tem duas indicações, que dois canais de YouTube. Um é canal Me Poupe, da Natália Arcuri, não sei se algumas pessoas já devem conhecer, mas mudou a minha cabeça em termos de organização financeira, de planejamento. Hoje eu acho que eu tenho muito mais controle do que eu ganho e do que eu gasto, muito seguindo as dicas dela mesmo, né? Não tem nenhum merchan para poder fazer isso, mas assim, eu realmente gosto muito da proposta dela. E a outra é da doutora Vera Rita de Mello Ferreira, ela tem também um canal no YouTube que chama Pílulas de Psicologia Econômica Doutora Vera Rita. Também vale a pena assistir. Bom, como a gente falou assim, bem superficialmente sobre toque, né? Tem um filme no Netflix que se chama Toque Toque, TOC, TOC, que é Ótimo. muito legal e ele explica muito bem sobre o toque, né? E tem um documentário muito legal também no Netflix, que é What's the Health, né? Que fala exatamente sobre essa relação de saúde, alimentação, compulsão, né? A forma que a gente se relaciona com a comida, como a gente enxerga a comida, que é um ponto crucial para quem sofre de transtorno alimentar, sofre de compulsões alimentares. Entender a dinâmica da comida, né? Como que a gente vivencia a nossa relação alimentar, como que o sistema industrial traz a comida para a nossa vida, porque a partir do momento que a gente visualiza isso, facilita bastante mudar essa relação. Uhum. E você falou disso agora, eu lembrei de um tema também que é muito importante a gente falar, que é o marketing, né? As propagandas, elas não estão aí para nos E, ajudar. Então também evitar, né? Porque o marketing ele utiliza exatamente desses gatilhos da psicologia econômica, tudo isso que a gente está falando aqui, ele se utiliza disso para fazer a gente consumir mais. Né? Então, uhum. assim, se você sabe que você é uma pessoa que tem dificuldade com essas questões, busque realmente evitar propagandas, evitar o marketing, evitar talvez até shopping, né, se for necessário, num primeiro momento, até que você consiga ter um autocontrole e conseguir agir melhor. Teve uma pessoa que perguntou aí, gente, se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada sim, a gente deixa ela gravada no IGTV e no YouTube, tá bom? A gente tem o canal da Clifops e no IGTV também. Agora, você tem mais alguma dica para dar, Vanessa? Porque eu terminei. Assim. Não, eram essas mesmo, né? As gerais, assim, para a gente poder conduzir de uma forma saudável a questão dessas compulsões.
Uhum. Então a gente vai agora responder perguntas, né? Para quem quiser Tem alguma aí que perguntar. a E Michelle ainda não tenha respondido? Deixa eu ver. acho que a Michelle está respondendo bastante, né? Eu vi uma pergunta no meio ali, que eu não sei se a Michelle respondeu, que foi como ajudar uma pessoa a melhorar quando ela percebe que ela tem alguma compulsão, alguma coisa assim, e como que você pode ajudar a pessoa, né? Então, se for alguém do seu convívio que você percebe que tem compulsão. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, né? A pessoa precisa querer, né? Ninguém muda sem querer, né? Então não dá pra gente forçar o outro a fazer algo que ele mesmo não quer, né? Então, às Uhum. vezes, ele precisa sentir, né? E aí a pessoa que convive pode ajudar nisso, né? Como fazer ele sentir essas necessidades, né? Que isso está prejudicando a vida dele, as suas relações, né? Exatamente. Fazer um acolhimento sem julgamento também, né? Tentar entender o lado do outro, porque vai muito além de um simples comportamento, né? De uma mania, de uma falta de noção. Que às vezes as pessoas falam assim, ah, a pessoa é sem noção demais, né? Gasta mais do que tem, vive querendo emagrecer e não consegue, trabalha feito louco. Então, eu acho que é muito importante a pessoa que está disposta a ajudar ter uma visão mais acolhedora também, né? De entender o outro. Exatamente, exatamente. Fundamental, né? Se a gente vem com menos verdades para o outro, a chance dele te ouvir é muito maior, né? E dele aceitar ajuda. Tentar ajudar ele a perceber que tem coisas que ele está tendo de recompensas que não são boas para suas relações, né? Uhum. Uma pergunta aqui. Ah, tá, aqui, ó. Alguém havia pedido para falar mais sobre a relação entre compulsão alimentar com outros transtornos alimentares, como a bulimia, por exemplo, né? Legal. A compulsão, ela desencadeia os transtornos, né? Porque a partir do momento que você perde o controle em relação a como se alimentar, né, de uma forma efetivamente saudável, você começa a adquirir maneiras erradas de tentar controlar. Então, por exemplo, a bulimia, né, e a anorexia são formas, o agravamento, né, em consequência da sua falta de controle. É como o toque é o agravamento, né, por exemplo, de algumas compulsões. Então, os transtornos alimentares, eles vêm exatamente por isso. Você não consegue controlar aquela compulsão, mas você quer emagrecer a todo custo, né? Então, você começa a aderir a formas não saudáveis e extremamente prejudiciais para a sua saúde nessa tentativa de emagrecer a todo custo. Então, para de comer de forma, né, repentina, ou então provoca o próprio vômito depois que come. Por quê? Porque vem a culpa, né? A culpa em relação à forma que você lida com a compulsão. Então, depois que você come, aí você fica culpada, se sente frustrada, não conseguiu, eu tenho que tirar isso de mim porque eu preciso emagrecer. Então, eu vou lá e tenho esse tipo de comportamento, né, agressivo com o próprio organismo e vira um transtorno. Aí precisa de tratamento mais aprofundado, né? A pessoa sozinha é bem difícil, então às vezes tem que ter acompanhamento psiquiátrico, psicológico também, né? Acompanhamento nutricional, com uma gama de profissionais aí para ajudar nesse processo. Tem uma pessoa que perguntou que a Michelle respondeu também, mas é questão do trabalho, né? O trabalho pode virar uma compulsão? Pode, né? Que é exatamente o que o Michelle falou ali nos comentários. Ele Uhum. vira uma compulsão a partir do momento que ele atrapalha o seu dia a dia, né? Se você não consegue focar em outra coisa, se você não consegue relaxar, o trabalho começa a virar um problema, né? E aí vira também uma fuga, né? Às vezes você quer fugir da sua realidade a todo custo, fugir Sim, do que você está sentindo, né? Do que você vem pensando, e aí você deposita toda a sua energia em cima de algo. Então, às vezes, o trabalho é essa fuga também. exatamente. Exatamente. É isso. Mais alguma Né? pergunta? Eu acho que Eu acho que encerrou, né? sim, acho que sim. Então é isso, gente. Olha, eu tô muito feliz de fazer essa live, foi muito legal. Foi Obrigada pela ótimo. presença de todo mundo que ficou aí do início ao fim, ou quem chegou depois também, né? Quem passou pelo meio. Muito obrigada pela escuta.
Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho aí com vocês. E, Obrigada. e obrigada, Vanessa, também pela parceria aí. A gente tem conversado aí a semana toda, né? E foi muito legal realmente pensar em tudo isso, tá bom? Com certeza, muito bom poder compartilhar com vocês um pouquinho, né? Se uma ou duas pessoas tiverem conseguido ter autopercepção aí em relação ao que está vivendo, já está valendo demais, né? A gente trazer essas informações. Gente, tivemos mais uma pergunta que eu vou responder, porque ela é bem importante. Porque na Tá, atualidade estamos vivendo tantas compulsões. Eu acho que é justamente por essa carência emocional que a gente tem. Né? A gente tem muita exigência que a gente seja perfeito, que a gente tenha sucesso, né? E aí isso gera uma insegurança. E a insegurança leva a gente a liberar mais cortisol, né? Mas fica mais estressado. E assim, consequentemente, a gente tem reação. A reação é buscar o prazer imediato. E aí a compulsão vem daí, né? Então eu acho que esse é o gatilho que leva, né? Tanta cobrança que leva a gente a ficar mais inseguro. Mais insegurança leva a gente a buscar mais compulsão. com É certeza. isso? Isso sim. Então é isso. Muito obrigada. A gente tem mais 3 minutos aqui, mas a gente já vai encerrar então. Kelly, E obrigada, viu, por responder as perguntas aí ao vivo e a cores. Foi ótimo. isso aí, parceria, né? Trabalhando em parceria, todo mundo. Fico Obrigadão, orgulhosa. gente. Um beijo para vocês e até semana que vem com mais um tema aí na nossa live. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.